Placar bem possível. Nath Hulk escalado já, né? Acredito que sim, Força máxima, né, Gomide? provavelmente. Porco magro suja água. Nunca tive, Everton, não sei. Sinceramente. Nunca criei animais. Ô Everton, o Atlético é muito favorito na partida contra o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense faz uma campanha até certo ponto regular, vamos dizer assim, né? É um dos times que ainda não entrou na zona de rebaixamento, por lá esteve por um número considerável de rodadas e aí buscou uma recuperação, saiu e se sustenta fora da ZR ali. Não, é um time que desde do trabalho do Barroca, né, é meio de tabela, vem apresentando até certo ponto uma queda de desempenho, né? Provocada até no aspecto defensivo pela saída do Natan, que era titular e que hoje está aqui no Atlético, mas é daquelas partidas, Everton, que a gente considera que exista um amplo favoritismo, mas talvez possa também se lembrar com relação ao desempenho que teve contra a Chapecoense, né? De não repetir o que aconteceu lá em Chapecó, né? Eu não considero que naquele jogo o Atlético tenha entrado em campo e fala-se muito, achando que vai vencer a hora que quiser, vai fazer um gol na hora que bem entender, num certo período ali do jogo vai forçar um pouco mais o ritmo, vai se organizar melhor para atacar, vai conseguir construir a vantagem e depois vai só sustentá-la. Não, o Atlético encontrou dificuldades contra a Chapecoense, que se defendeu bem, soube neutralizar ali as principais jogadas do Atlético. Acho que serve um pouco de, eu não vou nem chamar de alerta, né? Mas como um aprendizado, né? Porque o Atlético Goianiense, ele é um time, não vai brigar aí por vaga na Libertadores, pode se classificar para a Sul-Americana, mas ele é um time um pouco mais perigoso do que a Chapecoense, né? Ficar atrás do marcador para o Atlético Goianiense, como ficou contra a Chapecoense, talvez vá encontrar um pouco mais de dificuldade para conseguir um empate, consequentemente uma vitória. Mas é um time que vem sendo muito permissivo, né, com relação na parte defensiva, de não conseguir controlar o adversário, né? O adversário entra muito fácil dentro da área do Atlético Goianiense, um time que propicia muitas finalizações do adversário e, consequentemente, ele está mais perto, na maioria dos últimos jogos, de perder do que propriamente de conquistar as vitórias, né? Ganhou recentemente do Fortaleza fora de casa, Everton, mas assim, uma arbitragem muito questionável, né? O Fortaleza teve ali gols anulados, reclamações ali com relação ao uso da ferramenta do VAR, mas o Atlético tem um amplo favoritismo. Bom, eu vou daqui a pouco, a gente vai rodar, eu vou lá no Gris também para saber do jogo, passar pela Júlia aqui, para saber exatamente sobre essa questão de ser um adversário que não se encontra atualmente no Campeonato Brasileiro fazendo bons jogos, já teve fases melhores dentro da própria competição, só que tem um detalhe, nós prevíamos um jogo, quer dizer, projeção é um negócio sempre muito complicado, nós prevíamos um jogo um pouco menos difícil do que foi contra o Santos. Eu acho que dá para seguir nessa linha, Júlia, para o jogo contra o Atlético Goianiense, que apesar de não estar bem na competição, pode complicar, pode ser um adversário duro, difícil. Sim, concordo com você, Everton. E você falou sobre o início do Atlético Goianiense, que foi muito bom, ficou mais no topo da tabela, né? Tinha uma defesa muito sólida, mas o interessante é lembrar que um dos pontos do Atlético Goianiense ter piorado, vamos dizer assim, o número, claro que não é 100% responsabilidade disso, mas foi a saída do Natan Silva, né, do Atlético Goianiense e o retorno dele para o Atlético. É um adversário como qualquer outro, na verdade, né, que pode surpreender, mas eu tô com o Grice, assim, que existe uma tendência para ser um jogo mais fácil do que os últimos. No caso, o Ceará, o Santos, o Chapecoense foi uma situação atípica, mas o Atlético, ele tem tudo para voltar a ter mais tranquilidade para vencer as partidas. Acho que não tem motivo para a gente fazer um alarde grande e pensar, projetar um jogo para virar uma derrota ou um empate jogando fora. Meio de tabela. Seja bem-vindo lá aí, vai ser muito bem recepcionado. Mas sabe não... por que o sobrenome dele é Renault? Por quê? Porque os pais dele são donos daquela marca de carro, Renault. É?
Mas nordestino, né? Nasceram Abiga lá na no fábrica do Nordeste, não fala Renault, fala Renault. Entendi. Vai ser muito bem-vindo ele, mas eu não recomendo. Fábrica de renas também. Trabalhar com Everton é péssimo. Deve ganhar muito dinheiro agora no Natal, né? Então. Por causa da fábrica de renas, né? Renault. Que é uma mistura já de rena e trenó, né? Já vem tudo junto. Isso, garoto! Impressionante. Everton, o Atlético Goianiense hoje está entre os piores times do campeonato em termos de desempenho, né? Time que caiu muito de desempenho, passou por uma mudança de técnico que não melhorou o desempenho, talvez pelo contrário, né? Dos últimos 14 jogos, tem 2 vitórias só, o Atlético Goianiense, mas é um time que empata muito, porque é um time que não sofre tantos gols, né? Apesar de ser um time que deixa o adversário ficar circulando ali com a bola, ainda consegue proteger bem ali a área, a entrada da área, para não sofrer um volume tão grande de gol dos adversários, né? Mas ainda assim é um adversário que o Atlético precisa se impor, né? Não dá para pensar em perder ponto nessa altura do campeonato para um time que vive o momento que vive o Atlético Goianiense, né? Tem usado muita velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, o Atlético Goianiense. É um setor onde ele usa muito, que talvez o Atlético tenha que ter um pouco mais de atenção, com o Ronald caindo por ali. Mas, enfim, Everton, não dá para pensar num resultado que não seja chegar lá e se impor e conseguir vencer o jogo, né? Há muito tempo não vence jogando em casa o Atlético Goianiense. É um time que tem tido muita dificuldade como mandante. Mas é aquele negócio, né? O Atlético enfrentou o Santos e Chapecoense, que são 2 times que estão lá embaixo também, que a gente imaginava que ele pudesse ter uma vantagem mais tranquila com relação aos 2. E foram 2 jogos muito duros, né? Vai precisar performar mais, Everton. Precisa voltar a jogar bem. Acho que é importante também para a questão da confiança, para a questão de voltar ali a ter um desempenho um pouco melhor, além dos resultados, né? Que têm sido muito bons no campeonato como um todo. E vamos ver como é que o Cuca vai lidar com a questão do time, né? Tem muitos jogadores aí que estão meio que não entra e sai, causando dúvidas com relação à parte física, né? Diego Costa, Nacho, Hulk. Mas, enfim, acho que está na hora de recolocar aí o time mais forte que tiver à disposição, de voltar a ter uma boa atuação para manter uma vantagem confortável em relação ao Flamengo. Ô Gomide, eu sempre faço essa pergunta a você, porque o Atlético, e ficou claro até contra o Santos mesmo, num dado momento ele pressionou, ele teve uma marcação mais alta, depois ele voltou mais, baixou as linhas um pouco, e aí voltou um pouco mais, e aí fica fazendo, hora ele vai, hora ele sai no contra-ataque e tal. Você acha que contra o Atlético Goianiense há uma tendência de um estilo de jogo do time do Cuca, ou vai continuar na mesma prática, também adotando o mesmo sistema que foi aqui contra o Santos? O Everton, eu acredito que, na verdade, ele será forçado a jogar dentro do campo do Atlético Goianiense, né? Porque quem não está acostumado a tentar pressionar tanto o adversário é o Atlético Goianiense, né? Então, o jogo vai induzir o Atlético ter a questão de mais posse da bola, de ter um pouco mais de tranquilidade nas trocas de passes para tentar gerar espaço e, consequentemente, encontrar jogadores ali numa situação um pouco mais vantajosa para construir uma jogada ofensiva, né? O Atlético Goianiense, entre aspas, vai obrigar o Atlético a jogar dessa forma, né? Porque, com todo respeito, né, o Atlético Goianiense ele não tem hoje um desempenho, ele não tem peças, né? Ele não tem elenco para querer fazer um jogo ali de trocação, um pouco mais de golpes com o Atlético, né? E eu acredito que vai querer sim explorar um pouco mais os contra-ataques, né? Não sei, eu li uma matéria saindo de casa no Globoesporte.com, né? O Eduardo Souza, que é quem assumiu no lugar do Barroca, ele falou da possibilidade de se jogar com 3 zagueiros. O Barroca está onde atualmente? Sem clube. Então o América vai lá e busca. Pode ser. Desculpa. Se você está indicando, né? Ele é muito bom. Bom técnico. O Gordinho é bom. E então ele falou da possibilidade de 3 zagueiros, Everton. Eu não vejo como algo que foi assim, que tem feito com que o Atlético encontre mais dificuldades. A questão é mais quando o time que joga com 3 zagueiros tem a bola do que quando ele está se defendendo contra o Atlético. O Palmeiras, no segundo jogo da Libertadores, utilizou 3 zagueiros.
O Ceará no segundo tempo, no último final de semana, também. O Santos aqui, por mais que o Balieiro não seja um zagueiro de ofício, mas vem fazendo a função, também jogou com 3 zagueiros. Eu falo isso por quê? Porque os times que jogam com 3 zagueiros, geralmente para fazer ali a iniciação das jogadas, eles fazem a famosa saída de 3, né? Que não precisa ser necessariamente com 3 zagueiros, né? Pode-se ter 2 zagueiros e o volante que entra entre os zagueiros ou pelo lado para fazer a saída de 3. O próprio Atlético faz em alguns momentos saída de 3, colocando o Alan, né, junto com os zagueiros ou pelo lado ou entre os 2 defensores do Atlético. Só que como o Atlético utiliza marcação individual, Everton, em certos momentos dos jogos, de todas essas partidas, o Atlético ele encontra uma dificuldade para proteger o lado do campo quando ele encontra um adversário que faz saída de 3. Por quê? Porque o Hulk e o Diego Costa, eles são extremamente decisivos no momento ofensivo do Atlético. Só que eles são jogadores, até por conta da questão da idade, que sem bola eles, vamos dizer assim, não têm a mesma intensidade que eles já tiveram outrora na carreira, né? Então eles são, entre aspas, jogadores facilmente batidos pelos adversários no momento sem bola. E aí, quando se joga com 3 zagueiros, faz-se uma dobra em cima do lateral do Atlético que muitas vezes causa dificuldade. Foi assim que o Palmeiras construiu o gol, por exemplo. Foi assim que o Ceará conseguiu algumas jogadas. Foi assim que o Lucas Braga, no jogo de quarta-feira, muitas vezes o Santos encontrava ele no mano a mano. Por quê? Porque o Santos levava a bola para um lado, virava rapidamente para o Lucas Braga. E aí havia um desencaixe na marcação, porque a marcação é individual e gera esse 1 contra 1 mais vezes. Eu não me surpreenderia se o Atlético Goianiense optasse por 3 zagueiros, especialmente pelo momento, mais com a bola do que sem bola. Agora, eu